Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a Polygon, tá bom? Sobre a Matic. Já estou com o gráfico aqui dela aberto. Eu quero falar para vocês o que é Matic, como ela funciona e se vale a pena comprar Matic nesse momento, tá bom? Utilizando a análise gráfica eu consigo constatar que em breve a gente pode ter um preço muito interessante para se expor a esse ativo. Mas vamos lá, você sabe o que é Matic? Você sabe como funciona? Eu vou explicar para você nesse vídeo. Então, bora pro vídeo de hoje. Seguinte, pessoal, olha só, eu tô aqui com o gráfico da Matic aberto, eu quero fazer análise gráfica e também explicar o fundamento do ativo, tá bom? Esse é o objetivo desse vídeo. Mas antes de tudo, é claro, você já sabe, tem que pedir aqui mais uma vez carinhosamente para você, já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve nesse canal para ajudar a gente a conseguir alcançar cada vez mais investidores para o mundo das criptomoedas. Isso não é só uma questão de crescer o canal, é uma questão de ajudar as criptomoedas a conquistarem o seu devido lugar no mundo, o seu devido lugar no mercado financeiro, tá bom? Então se inscreve aí, deixa o seu like e partilha esse vídeo aí com alguém que você acha que precisa conhecer sobre criptomoedas e começar a investir o mais rápido possível, tá bom? Vamos lá, eu estou aqui com o gráfico dela aberto, como eu já falei, mas vamos começar pelos fundamentos e no final eu faço também uma análise gráfica para complementar a coisa para vocês. Eu peguei aqui um artigo da Binance Academy, que é uma academia da Binance, onde eles publicam assim, artigos excelentes sobre todo e qualquer ativo que você possa imaginar. Provavelmente já vai estar aqui e isso é muito importante você passar aqui na Binance Academy, tá bom? E estudar as coisas. Cara, eu passo muito tempo lendo aqui. Quando eu quero aprender sobre criptomoedas, eu geralmente venho primeiro ver se a Binance Academy já tem um artigo sobre ela e depois disso, sim, eu tento ver em outros sites, outros jornais, né, digitais ou coisas do tipo. Polygon Matic. O que é Polygon, né? O que é Polygon que tem o ticker Matic? Atualmente é plausível, né, supormos que o futuro será multi-chain. Em vez de uma blockchain totalmente dominante, provavelmente haverá várias interconectadas, né? Várias redes, várias blockchains conectadas entre si, certo? Cada uma com propriedades exclusivas em termos de confiança, desempenho e segurança. Então, partindo dessa premissa, nós temos o que? Nós temos Matic, que é um projeto que veio para ajudar nesse ponto. O ponto de ter, em vez de uma única blockchain, de ter várias blockchains conectadas entre si, tá bom? Várias redes conectadas, certo? O projeto Polygon, né, almeja trazer esse futuro para mais perto da realidade, oferecendo uma estrutura para a criação de soluções de escalabilidade compatíveis com a Ethereum, tá bom? Então, a gente já vê que a Polygon, ela quer ter uma solução compatível com a rede da Ethereum, certo? Com a blockchain da Ethereum. A sidechain, isso aqui também é muito importante, depois a gente vai abordar. Vou até clicar aqui para abrir, depois a gente aborda isso, certo? Proof of Stake Polygon despertou o interesse das comunidades de Bitcoin e criptomoedas. Vamos conferir mais detalhes, tá bom? Então a gente vê aqui que de fato esse projeto ele conquistou uma grande simpatia, vamos assim dizer, uma grande comunidade das criptomoedas do Bitcoin. O pessoal gostou da Polygon, do projeto em si, certo? O tão esperado roadmap de escalabilidade da Ethereum está finalmente se concretizando e o projeto Polygon faz parte desse avanço. Você já deve ter ouvido falar sobre a Cosmos, né? A Cosmos também, a Cosmos, o token Atom, né, que tem o ticker Atom, é um projeto que também tem basicamente esse tipo de visão. E se eu coloco aqui o token Atom, vocês vão ver que esse token ele está cotado hoje, por exemplo, vou pegar aqui a Coinbase, não, eu acho que tem na Binance também, tá aqui, ó, Atom BTC, Atom USD. Olha só, Atom hoje está cotado a 13 dólares, tá bom? O token Atom ele está cotado a 13 dólares, inclusive está num preço, na minha mais humilde opinião, super descontado para compra, tendo em conta a visão de longo prazo que eu tenho para eles, para esse token específico, que é um alvo de 41 dólares, tá bom? E o token Matic, né, o ticker Matic, o token Polygon, também é um token que o pessoal colocou o mesmo tipo de valuation, vamos dizer assim, o mesmo tipo de valuation nesse ativo e está à espera que ele também atinja pelo menos 13 dólares, que é o valor da Atom hoje, né? A Matic está cotada nesse momento a 1 dólar e 14, que eu estou gravando esse vídeo, e o pessoal espera que ela chegue pelo menos a 13 dólares, que seria o preço que o token Atom está hoje. Claro, com a evolução do mercado, se ela conseguir se destacar, conseguir um pouco mais de market share, de pedaço de mercado, de fatia de mercado, talvez ela até ultrapasse. Claro que existem outros objetivos, outros pontos, perdão, né? Essa seria a forma mais certa de se expressar, outros pontos, outras
coisas que podem fazer com que o preço da Atom não vá tão longe, como, por exemplo, o número de tokens disponibilizados, né? E o market cap, fazendo um cálculo lá para ver se não passa, por exemplo, o market cap do Bitcoin. Existem outros cálculos que devem ser feitos, talvez a gente faça isso durante esse vídeo também. Mas falando sobre a Atom e a visão da internet da blockchain do projeto em si, que também é muito parecida com a visão do projeto da internet de blockchain da própria Polygon, da Matic, certo? Então a gente vê aqui que através do protocolo de comunicação interblockchain, IBC, onde as mensagens são transmitidas entre diferentes blockchains que implementam o protocolo. Eu há um tempo atrás, pessoal, fiz um vídeo também muito importante, eu lhe falo sobre mais um outro projeto que tem o mesmo tipo de funcionalidade, que é o projeto da Holochain, tá bom? O projeto da Holo. Eu posso até tentar puxar o vídeo aqui, poderia fazer isso, mas em vez disso eu vou tentar deixar o link desse vídeo na descrição e vocês vão poder também acessar. E o projeto da Holo hoje, vamos lá ver quanto que ele está cotado hoje, porque eu tenho ele aqui com certeza, criptomoedas. A Holochain está cotado a 0,007. Imagina se esse projeto chegar a $1 um dia, como por exemplo está aqui a Matic, né? É um projeto com o mesmo tipo de especificação, as mesmas características, a gente pode até dizer um pouco melhor até, né? Na minha opinião, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. A ideia da Polygon é semelhante, mas o conceito foi adaptado especificamente para o ecossistema da Ethereum. Ou seja, a Atom ela quer conectar todos os ecossistemas e a Polygon ela quer conectar o ecossistema somente da Ethereum. Ok, é um objetivo dela, o objetivo dela é só esse ponto, né? Quem sabe mais tarde eles até expandam as suas visões da coisa e tentem alcançar novas redes, certo? A ideia é permitir que desenvolvedores criem soluções de escalabilidade compatíveis com a rede da Ethereum ou até mesmo blockchains independentes stand-alone. Blockchains independentes. Deixa eu ver aqui um projeto de blockchain independente. Nós temos aqui a VeChain, né, que é uma criptomoeda, não um token. Então ela tem a sua própria blockchain, né? No caso aqui eu nem sei se a VeChain de fato ela tem a sua própria blockchain. Eu vou até verificar agora aqui no CoinMarketCap para não estar passando uma informação errada para vocês, mas é muito fácil. Eu acredito que sim, que a VET, o token VET da rede VeChain, ela tem a sua própria blockchain, certo? Deixa eu só tentar pegar aqui VeChain. A internet aqui tá meio ruim, mas tá aqui, ó, VeChain, token VET. Vamos lá ver. Ela tem a sua própria blockchain. A gente não vê aqui nenhum endereço de blockchain da Binance Smart Chain ou, por exemplo, da própria Ethereum. A gente não vê esse endereço aqui, né? Então é uma criptomoeda que tem a sua própria blockchain. Inclusive eu também tenho VeChain em carteira, né? Vamos lá. Inicialmente o projeto foi nomeado de Matic Network, certo? Mas foi rebatizado para Polygon após a alteração do escopo de uma única solução de Layer 2, né, de um protocolo de camada 2 para uma Network of Network, né, uma rede de redes, certo? Conjunto de redes também, que é o que diz aqui um pouco mais à frente. Então essa foi basicamente a introdução aqui da coisa, né? Mas o que é Matic? O que é Polygon? O que é esse projeto? Quais são o que ele quer resolver, né? A gente já viu que ele quer ser uma rede de redes. Vamos responder aqui especificamente o que é Matic, o que é Polygon, o que é esse projeto, tá bom? Polygon Matic é uma estrutura para criar soluções de escalabilidade compatíveis com a Ethereum, como eu já falei, e talvez, como a gente acabou de ler um pouquinho aqui acima, ela até pode evoluir para o quê? Para ter até blockchains independentes, né? Stand-alone, como a da VeChain que eu acabei de mostrar. Na realidade, a Polygon é mais um protocolo do que uma solução única, certo? Por isso, uma das principais ofertas do ecossistema é o Polygon SDK, que permite que desenvolvedores criem redes compatíveis com Ethereum. Talvez você já conheça a Polygon Network, uma sidechain Proof of Stake, certo? E um dos primeiros produtos lançados no ecossistema do projeto Polygon, basicamente, uma sidechain é uma cadeia paralela, né? Uma parallel chain que conecta a outra blockchain. Sidechain, né? Side, a palavra side significa lado, né? Meio que uma coisa, digamos que complementa, né? Vamos dizer assim, sidechain, uma blockchain de lado, seria uma tradução mais literal, uma tradução mais direta. A gente pode dizer que é uma blockchain que vai complementar alguma outra blockchain já existente. Sidechains oferecem vários benefícios. Os mais notáveis são maiores taxas de transferência de dados e tarifas mais baixas, que nesse exato momento é o calcanhar de Aquiles. Essas duas coisas são o calcanhar de Aquiles, né, da rede da Ethereum, né? Então, basicamente, a gente vê que essa sidechain quer resolver esse problema, que a sidechain da Polygon quer resolver esse problema de ter maior taxa de transferência de dados, ou seja, ter mais velocidade e também, ao mesmo tempo, conseguir ter tarifas mais baixas.
Se você já usou a Polygon Network, sabe que ela é incrivelmente rápida e acarreta custos muito menores do que a Ethereum, né? No entanto, esse desempenho requer alguns sacrifícios. Falaremos sobre eles mais adiante, né? Como a Polygon funciona, eu acredito também um ponto muito interessante que a gente tem que debater nesse vídeo. Então, como que a Polygon, a Matic, ela funciona? Como que esse projeto funciona? A estrutura oferece um suporte a dois tipos de redes compatíveis com Ethereum, né? A Secret Chains e a Standalone, que eu já falei, né? Que é para conseguir conectar com redes com blockchains isoladas, blockchains sozinhas, como por exemplo a DaviChain que a gente acabou de dizer, certo? As Secret Chains dependem da infraestrutura da cadeia a qual estão conectadas, ou seja, as Secret Chains, no caso da Polygon, vão depender da infraestrutura da rede da Ethereum, que é aonde ela vai estar conectada, certo? Então, por outro lado, as Standalone, como no caso da DaviChain, são responsáveis pela própria segurança. Isso significa que as Secret Chains oferecem um nível mais alto de segurança, enquanto as Standalone Chain oferecem mais flexibilidades para necessidades muito mais específicas, tá bom? Poderia mostrar aqui para vocês mais algumas coisas, mas vamos já saltar para algo mais importante, casos de uso do token Matic, né? Uso já prático da coisa, né? Porque ninguém quer fazer uma coisa muito linda no papel, mas na prática não há utilidade nenhuma. Então, quais são os usos na prática? Apesar da mudança de marca, o token Matic manteve o seu nome. Ele é usado para pagar taxas de gas, certo? Na rede e para participação no sistema de governança, né? Como é Proof of Staking, a gente tem um sistema de governança onde quem tem mais tokens, né? Se eu coloquei mais tokens lá, eu sou minerador e coloquei mais tokens Matic, então eu consigo ter até mais facilidade de conseguir minerar as próximas transações. Por quê? Porque se eu tenho mais tokens comigo, é do meu interesse que a rede continue saudável. Então eu não vou fazer algo para prejudicar a rede, porque eu também perco dinheiro. Eu já falei sobre Proof of Stake e Proof of Work num vídeo também que eu fiz aqui no nosso canal do YouTube. Eu recomendo que você veja que está muito interessante. Pessoal, se você está gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like, tá bom? E se inscreva nesse canal também para a gente continuar produzindo mais vídeos aqui para você. Mas vamos continuar aqui. Você pode fazer staking de seus tokens Matic na Binance Earn. Eu já fiz um vídeo aqui também, tá bom? Explicando para vocês como fazer staking de criptomoedas na Binance Earn. E provavelmente em breve vou também fazer um vídeo ensinando como fazer staking de criptomoedas aonde? Na Trust Wallet, tá bom? Que também de vez em quando pagam stakezinhos muito melhores que a Binance Earn, isso é verdade, tá bom? Ou através da carteira Matic Web Wallet, desenvolvida pela equipe da Polygon. Então a gente consegue ver por aqui que o projeto Matic ele já tem uma carteira. Sabe a Safe Moon não criou uma carteira? A Dogecoin também criou uma carteira, a Bitcoin também tem uma carteira, certo? A própria Binance é parceira da Trust Wallet, então o projeto Polygon tem a Matic Web Wallet, também tem a sua própria carteira. Eu poderia falar mais um pouco aqui da coisa, mas vamos só dar um pontinho, né? Vamos só ver uma coisinha aqui antes de eu passar para análise gráfica. Vamos ver aqui a escalabilidade da blockchain, sidechains e canais de pagamento. Eu quero focar principalmente em sidechains, né? Mas aqui a gente fala um pouco também sobre o problema da escalabilidade da blockchain, que a gente já sabe, por exemplo, o próprio Bitcoin, né, já vai se livrar desses problemas, mas durante muito tempo foi também o calcanhar daqueles do Bitcoin, né, que as transferências são só de 10 em 10 minutos com taxas muito altas. A velocidade, né, 10 minutos, você tem que esperar 10 minutos para um bloco ser validado, então você meio que tem uma lentidão muito forte, né? Se a gente pensa em transferências mundiais, esperar 10 minutos pode ser curto, né? Mas para um criptoativo, para algo que está na internet, a gente espera algo assim, de segundos, né? Então, foi um calcanhar daqueles do Bitcoin, esse problema aí de escalabilidade durante um bom tempo, mas hoje já vai ser resolvido, né, em breve aí. Mas eu quero focar mais aqui para vocês, dar uma introdução às sidechains, que é o que a Polygon Matic, né? Que é o que a Polygon é hoje. O que é uma sidechain? Uma sidechain é uma blockchain separada, então já coloca isso. A Matic ela não vai estar dentro da blockchain da Ethereum, tá bom? É uma blockchain separada que está conectada. No entanto, não é uma plataforma independente. É o que eles dizem aqui já logo a seguir, né? No entanto, não é uma plataforma independente, pois está atrelada de alguma forma à cadeia principal. Lembra lá no início do vídeo, né? Quando eu falei para vocês que é um protocolo de camada 2, de layer 2, de camada 2, então ele automaticamente está dentro, está ligado, né, a uma outra plataforma, né? Está ligado a uma cadeia principal, como vocês conseguem ver aqui, pois está atrelada de alguma forma à cadeia principal. A cadeia principal e a sidechain são interoperáveis, ou seja, elas conseguem operar entre si, o que significa que os ativos podem fluir livremente de uma
para outra, tá bom? Existem várias maneiras de garantir que os fundos passam a ser transferidos. Em alguns casos, os ativos são movidos da cadeia principal, sendo depositados em um endereço especial. Eles não são enviados de fato, eles são bloqueados no endereço e um valor correspondente é emitido na sidechain. Ou seja, se você está na rede da Ethereum e você transfere algum token para a rede da Polygon, da Matic, não quer dizer que o token saiu da rede da Ethereum e veio para a rede da Matic, da Polygon, tá bom? O que aconteceu é que aqui no meio, o token saiu da rede da Ethereum, veio para um endereço aqui especial e foi feito meio que uma cópia. Ah, já que entrou aqui, então aparece aqui, entendeu? Mais ou menos isso. Acho que de uma forma leiga deu para entender o que eu quis explicar, tá bom? Sai da rede da Ethereum, vem para um endereço especial e assim que chega nesse endereço especial, ele não sai. O que sai é meio que um certificado dizendo que, sim, chegou X endereço, chegou em X endereço, X token, então apresente ele aqui na rede da Polygon, da Matic, tá bom? Vamos lá para a análise gráfica, que eu sei que muita gente deve estar à espera para saber a minha opinião, principalmente sobre a análise gráfica aqui da Polygon. Primeiramente, a gente vai abrir aqui o gráfico semanal, né? Eu ficaria muito de olho nessa região aqui desse candle para pegar compra. Sinceramente, eu fiquei bastante tempo de olho nessa região. Acontece que o preço ele acaba de romper uma LTB, né? A LTB principal que o preço vinha seguindo, ele acabou de romper. Mas ele ainda não rompeu, vou ter que mostrar aqui para vocês, ele ainda não rompeu a estrutura diária, que a estrutura diária está aqui exatamente nesse topo, né? Chegou muito perto, mas não rompeu, tá bom, pessoal? Chegou muito perto aí, mas não rompeu. É muito importante que o preço rompa essa estrutura diária para eu nem pensar em comprar Matic, comprar Polygon e colocar em carteira para longo prazo. Se eu fosse comprar, eu esperaria isso, porque eu acho que depois de romper essa região e fechar acima, inclusive eu esqueci de falar isso, tem que romper e fechar acima, que se a gente for ver, já rompeu, né? Em algum momento o preço chegou aqui nessa região. Depois disso, eu só compro se o preço, né, fizer esse movimento aqui, fechar um candle acima. Não tem que ser necessariamente esse candle aqui, pode ser um outro candle qualquer, tá bom? Mas tem que fechar acima dessa região. Depois de fechar acima dessa região, eu ainda não vou sair comprar. Eu vou esperar um pullback no preço, vou esperar o preço cair, tá bom? Vou esperar o preço chegar mais ou menos nessa região aqui, ó, nesse candle aqui, ou seja, essa região aqui, deixa eu pegar aqui, de 0,74 é uma região para mim de interesse de compra de token Matic, da Matic, né? Que é o token da rede da Polygon, certo? Caso esse movimento aconteça, o preço rompa, um candle diário rompa, fecha acima. Depois de fechar acima, o que eu vou esperar? Eu vou esperar esse pullback aqui para essa região e aqui eu vou estar enchendo a minha carteira, vou comprar 74, vou estar bem confortável com esse preço. Mesmo que a coisa acabe até por renovar fundo e vir buscar essa região aqui, eu ainda vou me sentir confortável para voltar a comprar. Caso vá abaixo dos 40, vá para casa dos 25, eu vou simplesmente ficar neutro, não vou comprar, não vou vender, vou continuar em carteira, afinal de contas é buy and hold, e vou deixar o longo prazo trabalhar ao meu favor, já que eu já comprei a 74, voltei a comprar 45, devo estar com preço médio na casa dos 50 e pouco, certo? O resto é resto, eu deixo simplesmente acontecer. O mercado de criptomoedas é um mercado muito volátil, as coisas acontecem muito rápido, você pode ficar no negativo durante meses e simplesmente um dia o token dispara e deixa você no positivo de novo e dá para fazer uma boa grana aqui na Matic, na minha opinião, tá bom? Inclusive, se eu pegar a estrutura semanal aqui do preço, vocês vão constatar que eu vou ter que puxar aqui essa fibra desse fundo para esse topo e eu coloco como um alvo aqui para Matic $3, né? Que seria o nosso primeiro, na verdade o primeiro alvo seria o topo anterior, que é a casa aqui dos 12,70, certo? O segundo alvo seria aqui na casa dos $3,36 e o terceiro alvo seria aqui na casa dos $4,35, que, vamos ser honestos, é uma baita de uma valorização. Vou até pegar aqui para vocês, pensando que se eu conseguir comprar 74 e guardar aqui, ó, é uma valorização de 490%, 490,88% para ser mais específico. É muita coisa, querendo você admitir ou não. Pessoal, é isso. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá aquela força pra gente, para ajudar mais pessoas a conseguirem entender sobre criptomoedas, entrar nesse mundo e investir para não perder essa chance de fazer grana, tá bom? É de primeiro, pessoal, tudo bom para vocês? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Dito isso, pessoal, bora pro mercado, bora lucrar. Fui!